Olha, eu vou falar um negócio aqui muito sério agora, que a gente está começando nosso bate-papo. Ainda bem que saudade não mata. Se matasse, eu já estava morto. Vocês não podem fazer isso comigo. Ah, fim de ano, festas, não dá. Ah, eu tô aqui na Groenlândia. Não, gente, tem que arrumar um jeito. Não podemos. Então, olha, agora eu respiro até Mas mais foi ali. uma semana só. Foi É, uma. Duas. Ah, duas. duas. Natael. Agora, eu estava assim como o Xará, que confidenciou aqui, que teve uma crise de abstinência, né? Então agora eu estou mais aliviado, quero tomar doses cavalares, tudo poquianas, se é que a gente pode dizer assim. Bom, antes de mais nada, Tati, feliz ano novo para você. Espero que você tenha passado excelentes festas. O mesmo vale para o meu Xará, tudo de melhor para você. Hoje eu estou tendo o privilégio de receber aí, pelos próximos dias, um novo estagiário lá no escritório. Já tinha feito família, né? Já tinha recebido o Eric do Vitor, o Felipe do Rodrigo, e agora o João do Xará. Estou muito feliz. Combinei já com ele, viu, Xará? Para ele não contar nada, porque senão a gente acaba a amizade. Mas Jesus, meus amigos mandam lá, achando que vai aprender alguma coisa, a gente em 3 dias já desvirtua os rapazes, mas tudo bem. Bom, vamos começar. É, bom, eu não sei se eu rio ou se eu choro, né? Parece que cada dia mais, numa velocidade assim, supersônica, se não na velocidade da luz, o Armínio Fraga tem ganhado companheiros no seu medinho, né? Helena Landau, Amoedo, Rogério Xavier, aí, gestora aí de uma grande gestora, todos eles assustadíssimos com o PT. Eu fico curioso de saber o porquê, afinal de contas, o PT é o PT e é isso que nós estamos vendo aí desde 1979. Eu vou pedir licença para a Tati, mas eu vou começar aqui com o meu amigo Xará. Xará, é o seguinte, nós combinamos aqui no nosso, para organizar o nosso bate-papo, que tem coisa pra cacete para falar, que a gente repercutiria aqui as primeiras medidas e talvez cada um de nós aqui elegesse a pior delas ou a pior sinalização. Então, Xará, me diga aí se eu cumpri aqui a minha lição de casa. Eu coloquei aqui como primeiras medidas, assim, ou as primeiras notícias do novo governo, o seguinte: a revisão dos acordos de leniência, em que as empreiteiras poderão pagar com obras, é de rolar de rir. A segunda, o nosso ministro da Fazenda, que deveria estar mais preocupado em cuidar das despesas, das receitas, fazendo críticas à política monetária, talvez tenha esquecido que o Banco Central é autônomo, né? A criação de uma procuradoria em defesa da democracia para combater a desinformação. Então, se de repente a sua opinião for colocada como desinformação, temos um problema pela frente. Além disso, a possibilidade de revisão do marco do saneamento, a revisão da reforma da Previdência, a revisão da entrada do Brasil no OCDE, e eu acho que nessa, eu até esqueci de colocar aqui, mas também da concessão do Porto de Santos. Xará, fique à Você vontade, esqueceu deite. Esqueci esqueceu de alguma coisa? esqueceu das 8 privatizações que pararam. Então, também as privatizações. É. Bom, considerando que o Lula tomou no posse no dia primeiro, que foi só festa, e que nós estamos no terceiro dia de governo, a gente tem bastante coisa, eu acho, para falar. E aí, Xará, começa com você. Tem revisão da reforma trabalhista, tem revisão da reforma da Exato, Previdência. exatamente. Tem essa lista aí, vai É, longe, né? Tem mais, né? Tem mais coisa. Tem essa da Ela é revisão Previdência. ongoing, né? Todo dia ela revisão do vai marco aumentando. das ferrovias, que hoje saiu no valor. Enfim, tem Eu não aí falei para uma vocês série. quando eu falei para vocês quando eu estava fechando a pauta que era melhor esperar uns 5 minutos antes da gente começar o bate-papo, porque certamente estaria atrasada. E aí, Xará, de tudo isso, qual Então, que é a sua sensação? O que que é pior? de tudo. É assim, o pior é aquilo que já foi feito, né? Porque o resto, assim, se a gente não sabe se vai acontecer mesmo, pode ter intenção, pode não acontecer. O que já foi feito foi a mudança da ANA, né? Da Agência Nacional de Águas em relação Saneamento. ao marco do saneamento, né? Que diz que foi um erro, tal, mas já no mínimo já mostra aí um amadorismo, né? E Que o não que é, foi não- feito, Guto? Essa eu não sabia. Ou Foi seja, feita uma mudança, Qual que é a intenção? foi a primeira coisa que foi feita, foi mudado a ANA, né? A Agência Nacional de Águas passou do Ministério Para um outro ministério. para o Ministério do Meio Ambiente, né?
E dentro do marco do saneamento, você tem um apontamento para a ANA, que foi retirado também, não tem exatamente detalhes, mas o fato é que causou confusão no setor, né? Muita dúvida, e já estão voltando atrás, parece que teve um erro, enfim. O fato é que é bem representativo do que é esse governo, né? Um amadorismo mais uma vontade de fazer as coisas erradas. Eu diria que esse é o pior porque é o que foi feito, né? O resto é assim, está no discurso, né? Que nem hoje ontem, né? Na verdade, hoje teve a reação o Lupe falando sobre rever a reforma da Previdência, e o Lula já deu um cala-boca, né? O Rui Costa, no caso, provavelmente em nome do Lula. Essa minha conexão, né? Né? Que é essa questão aí do marco do Senado. Desculpa, eu tinha dado um stopzinho aqui, porque a minha conexão está instável, acho que por conta do tempo hoje, mas vamos retomar. Acho que Vocês seguiram se ouvindo e só eu estava fora do ar ou caiu tudo? Seguimos Estava nos ouvindo. ouvindo. Ah, então beleza, não perderam lá grande coisa, era só eu que não estava falando nada, ótimo. Então, show de bola. Bom saber que se cair mais, tranquilo, segue a vida. Ô, Vitor, você concorda com o Xará que o pior é o que já foi feito e que, em tese, essas outras notícias ainda não se concretizaram? Eu concordo. Eu não, de fato, essa é a do marco do saneamento um retrocesso inacreditável, né? Eu até acho que até fiz uma alusão, né? Para o PT, deixar a população na merda, ok, desde que satisfaça a sua ideologia, né? Então, nós temos 100 milhões de pessoas sem acesso à água, à coleta de esgoto, água encanada. Tudo bem para o PT. Deixa que a gente controla isso. Não vamos deixa a turma sem esgoto. Isso eu acho muito grave e eu acho que não é uma surpresa, mas estava dado, né? A revogação dos 8 processos de privatizações também acho um atraso, mas isso aí já era absolutamente esperado, já visto que temos diante de nós um governo super estatista, né? Então, nenhuma novidade aí, mas não deixa de ser triste que esse processo vai parar por sabe-se lá quanto tempo, né? Voltamos à era das estatais usadas como instrumento político e etc. Ô, Tati, você concorda aí com os nossos amigos que dessas medidas ou sinalizações, o pior tá nesse campo aí, dizer, da questão do saneamento? E sobre o saneamento, só complementando o que o Vitor falou e para deixar você falar um pouquinho, é o seguinte, né, Vitor? É, a esquerda, se não houver miséria, se não houver condição subhumana, no que vai se basear o discurso da esquerda, né? Então, para que você tirar esse povo todo da miséria de uma única vez? Para que você oferecer condições dignas, né? Se você pode fazer dali um curral para a eternidade. Eu contei para vocês a história quando eu tive nos Lençóis Maranhenses, que o cara falou assim: durante 30 anos eu vivi sem luz, foi o Lula que trouxe luz para cá, né? Será que se nós tivéssemos um modelo consolidado de concessões nos mais diversos serviços públicos, isso teria sido uma realidade no Brasil durante tantos anos como está sendo? Então é aquela história, né? Contanto que o pobre continue na merda. E aí, Tati, você acha também que essas medidas são as mais assim desastrosas, considerando esses 3 dias de governo? Acho que o retrocesso no marco do saneamento é muito triste. A gente vai, na verdade, continuar onde a gente já está, né? Porque a gente estava indo por um caminho de melhoria na qualidade do saneamento para a população, como o Vitor disse, 100 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto, água tratada, então há crianças morrendo de doença por causa disso. E vão continuar nessa bom, enfim, é extremamente triste. Mas para mim tem um outro ponto, uma outra medida que talvez seja a que mais me assusta, assim, realmente tira o meu sono, que é a criação das agências monitoradoras de informação atreladas ao governo.
E essa agência, ela se submete à AGU, que é a Advocacia da União, ou seja, o órgão de defesa da presidência do governo, o órgão que está lá para defender os interesses do governo, é o mesmo órgão que vai monitorar o que as pessoas estão falando e definir o que é mentira e o que é verdade. Eu não sei se vocês já leram o livro de George Orwell, 1984, que existe o Ministério da Verdade, que é um livro extremamente assustador, é uma distopia, mas parece que a gente está indo para lá. E é isso, é o governo ditando, né, o que é verdade, apagando o passado, e eles vão ter isso na mão deles. Então, é muito assustador, é muito preocupante, porque se você não tem o direito de falar, e o governo monitora o que você acha que é verdade ou não, todo o resto você não consegue mais criticar o governo, acabou. Todas as outras medidas, acabou a nossa voz aí. Então, é extremamente, extremamente preocupante. Pô, Tati, eu ia fazer a devida e máxima vênia ao nosso relator Marcelo Gutermann, ia abrir uma modesta e humilde divergência com ele, mas você já o fez. Para que você tenha ideia de que eu concordo tanto com você, eu tenho aqui na tela do meu celular, que eu já tinha deixado separado exatamente para falar sobre o decreto 11.328, de 1º de janeiro de 2023, que cria um negócio chamado Procuradoria Nacional da União da Defesa da Democracia. Eu aprendi uma coisa na minha vida: tudo que tem esses nomes bonitos escondem normalmente as piores intenções. As piores intenções. Com a mesma certeza que quando você não quer resolver um problema, você cria uma comissão para estudar o problema, é a certeza de que quando você cria um nome bonito, e nós estamos falando de gente que trata Caixa 2 como recursos não contabilizados. O pessoal que trata Caixa 2 como recursos não contabilizados, o que será que eles querem dizer com uma Procuradoria da Defesa da Democracia? Especialmente uma procuradoria que está sendo criada por um governo que no passado se notabilizou por comprar deputados, vender medidas provisórias, né? Então, quer dizer, eu fico literalmente apavorado. E aí no texto aqui diz o seguinte: o seu artigo 2, representar a União judicial e extrajudicialmente em demandas e procedimento para resposta e enfrentamento a desinformações sobre política pública. O que é desinformação? Né? Então, quer dizer, eu tenho uma clara Pode ser uma sensação... crítica, né? Pode ser uma crítica. Exatamente. O governo é corrupto. Não, isso é desinformação. Vou derrubar sua Não, página. Exatamente. Tá Então, a tá sensação que eu mentindo. tenho é que nós criamos aqui, né, uma polícia política. Né? Nós estamos criando aqui um nome bonito, né, para uma censura prévia, para que qualquer cidadão tenha contra si a força do aparato estatal, desde que ele se manifeste, que pode ser de forma jurídica. Eu não sei de quem é essa frase, né? Me traga um homem e eu apresentarei qual foi seu crime, alguma coisa assim. Me falta agora. Mas, enfim, o fato é que, assim, de tudo isso, e não é pouca coisa, né? Relacionando aqui tudo que a gente ouviu, isso foi o que mais me assustou. Mas tem uma outra coisa, Xará, também abrindo aqui uma devida e respeitosa divergência, que é o seguinte: eu concordo com você que, em termos práticos, aquilo que parece mais prejudicial é aquilo que de fato já foi feito, né? Mas eu acho o seguinte: o simples fato de você trazer esse tipo de incerteza, de debate, ele já consegue gerar uma contaminação de expectativas tão grande que, às vezes, a concretização do fato em si vai ser prejudicial, mas ele já vai ter percorrido um bom caminho pela própria incerteza que se traz. Você quer um exemplo disso? O Supremo Tribunal Federal vai discutir agora, porque houve uma medida até pouco tempo atrás, o cara pedia a vista do processo e sabe-se lá quando esse processo voltava a julgamento. Agora foi estabelecida uma regra que pedidas vistas tem um prazo de 90 dias. Com isso, a pauta lá do Supremo de um monte de coisa que está parada vai andar. Entre outras coisas, a questão da demissão sem justa causa. Eu quero crer que não é possível que a gente vá chegar no nível de insanidade em que os caras, a fim de respeitar a Constituição, vão dizer que as empresas não vão mais poder demitir sem justa causa. Só que nós estamos no Brasil, né? Então não dá para duvidar de nada. Dá para duvidar? Dá para ter certeza? Dá para cravar? Não dá. Nós temos aí presidindo o país um cara que foi condenado em 3 instâncias e revertendo. Então no Brasil tudo pode.
A gente tem que acreditar em tudo. Agora, pensa comigo. Vamos imaginar que, de fato, né, prevaleça o bom senso, porque se eu não puder mandar embora num contrato, então nós criamos um monstro. Mas vamos imaginar que prevaleceu o bom senso. O Supremo Tribunal Federal chegou à conclusão lá, brilhante, de que qualquer um que tem o direito de empregar pode romper esse contrato, até porque senão você vai aumentar a indústria do assassinato, né? Você não pode mandar o cara embora, você contrata alguém para matar ele, né? Porque, né? Qual a alternativa? Você não tem mais, o que você faz? Muito bem, mas vamos dizer que o Supremo Tribunal Federal, ao final, chegou a essa brilhante conclusão. Você concorda comigo que só o fato de nós discutirmos um absurdo desse já é o suficiente para a gente não dormir mais, cara? Que é tipo assim, chegou no Supremo Tribunal Federal, se nós vamos discutir se um mais um são dois. Você não acha que é tão danoso quanto aquilo que concretamente acaba acontecendo? Desculpem o desabafo, é que esses dias... Nesse caso tem o problema. Você sabe a origem do problema, né? É, lá uma federação da questão Não, da... Veio do não, Fernando Henrique. é que você tem o Brasil é signatário Um acordo da da OIT. OIT. Isso. Exatamente. E aí a discussão é, você pode denunciar algum ponto lá, eu não sei se a OIT diz que não pode mandar embora sem justa causa, né? Provavelmente diz lá, os malucos lá da ONU, né, se reuniram e disseram isso. E você é signatário do negócio. E aí a discussão é, pode o executivo fazer isso sem o aval do legislativo? Porque foi isso que o Fernando Henrique fez. Vai falar, puta, eu não vou seguir isso, esta cláusula eu não vou seguir. Foi uma decisão do executivo. E o que estão discutindo no STF é se ele poderia ter feito isso ou não, ou tinha que passar pelo legislativo. E os votos, inclusive, há três Gilmar Mendes, votos, acho. o Toffoli e o Teori Zavascki, eu acho que o Gilmar Mendes pediu vistas. E um terceiro que eu não lembro agora, disseram, não, não pode, mas esse passa. Os próximos, ó. Ó, Né? E tem os É outros uma dois, porque palhaçada. isso aí é de 10 anos atrás, mais de 10 anos. Então Não, tem o cara Fernando que já não está Henrique mais tá lá. falando também. O Ó, Joaquim Mas por que Barbosa, ressuscitaram isso agora? porque o Gilmar agora o Mendes negócio pediu vista ad eternum. Só que agora, com o novo regimento interno do STF, tem que soltar em 90 dias. O que é bom, né? Porque se deixa, né, essa foi uma bola dentro, né? essa foi uma bola dentro. E Agora, eu tenho aí, uma outra questão nessa questão, né? Talvez vocês esclareçam. Também nessa leva de regras, não pode mais decisão monocrática, não é isso? Também não tem pode. isso, né? Na verdade, E, e você, co- quando tem a como é que. decisão monocrática, automaticamente vai para o plenário. Mas o Alexandre de Moraes segue tomando decisões monocráticas todo dia. Não estou entendendo. Isso não vale para ele, será? Hoje Então, eu não mesmo sei qual ele é o âmbito. Já está em cancelou o vigor passaporte isso? do Paulo Figueiredo. Já. Cancelou hoje. como é que é? Então, não sei. Ele cancelou o passaporte daquele jornalista jovem Paulo Figueiredo. Cancelou o passaporte dele e bloqueou as contas. Não sei o que os caras fez, né? Vai chegar Mas um deve ir ao ponto plenário. que vai chegar um ponto que esse pessoal vai começar a pedir asilo político dos Estados Unidos, é capaz dos Não, Estados Unidos dar. ele já mora lá fora. Né? Esse cara Sim, já mas mora lá fora. talvez ele já tenha até a Então, nacionalidade lá, mas é eu possível. acho, eu acho que isso aí vai a plenário em algum momento. Não sei qual é o trâmite, Ah, de fato, eu não deve ter um tempo para ir para tenho plenário. conhecimento. Aliás, Mas o fato é esse é o ponto. Quer dizer, o STF não está decidindo sobre a questão em si, está decidindo sobre se pode denunciar o acordo internacional ou não, sobre este caso, que é um caso, né? bom, mas o fato é que, assim, o simples fato de estampar, na minha opinião, o simples fato das manchetes dos jornais estamparem uma incerteza como essa, eu acho que, assim, aquele cara que pensa em dar um emprego, se ele já pensa 1 milhão de vezes, agora ele vai pensar 1 milhão de vezes mais um para dar É. um emprego. Não, mas não vai Aliás, falando, acontecer. eu acho, eu Não, não tenho vai certeza acontecer. que não pode acontecer. Mas o simples fato da gente discutir e muita gente levar em consideração que pode vir a acontecer, o que eu não acredito, assim como você,
eu acho que já denota um nível de surrealismo que o nosso país vive. Aliás, falando nisso, E esse não vai acontecer, que o Guterman falou, tipo, não vai. A gente já sempre fala muita coisa, mas é Brasil. Eu tô começando, assim, a duvidar que essas coisas podem Não, não acontecer vai, mesmo, não, sabe? não Por vai, não mais vai. bizarro que seja. Cara, assim, nada mais me choca. Todo dia essa uma então, notícia, eu falo, tá bom, mais uma. não estava na nossa pauta aqui, mas eu vou aproveitar no Nada Mais Me Choca. A gente, por mais que a gente tente, a gente não consegue não falar do STF, a gente roda, roda, roda. Vocês viram uma matéria que saiu, acho que no Metrópole, sobre um super mandato do Alexandre de Moraes de avançar com grampos, quebra de sigilo, nos movimentos antidemocráticos, e que isso não está confirmado ainda, e eu queria a opinião de vocês se isso se confirmar. O Marcel Van Hatten já se manifestou, inclusive, sobre isso também, em que, por exemplo, é quase que uma ordem de quebra de sigilo aberta. Então, por exemplo, se o Marcelo falar com o Vitor e o Marcelo estiver sendo investigado, automaticamente o Vitor pode vir a ser investigado, ainda que você tenha ligado para o Vitor para encomendar um par de tênis All-Star quando ele estiver em Miami. Quer dizer, aquilo que é um preceito assim civilizatório de respeito ao sigilo, parece que nós estamos às vésperas de quebrar. Nós já tivemos algumas manifestações. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso? Não. Mais um na lista de inseguranças jurídicas, né? Então, a minha dica para vocês é dar uma pesquisada sobre isso. Talvez semana que vem a gente esteja falando sobre isso. Bom, então chegamos à seguinte conclusão: umas coisas mais piores, outras não, mas começamos esse governo com tudo. Aliás, e aí eu vou começar de novo, me permitam, né? Vou começar pelo Guterman. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta para você. A jornalista Vera Magalhães tem repercutido aí muito na internet, assim como um outro jornalista, Caio, alguma coisa, acho que é correspondente da Globo em Nova York, ou equivalente a isso, estão criticando os operadores do mercado. Os operadores do mercado estão histéricos, eles eram muito generosos com Bolsonaro, e agora não estão sendo tão generosos com Lula. A bolsa. A sensação que eu tenho é que a bolsa acho que é tipo um monstro, tipo Godzilla, com vida própria, assim, um ente que existe e tal, como se ela não fosse a soma. O mercado é bolsonarista, Xará? Ou o mercado faz conta? Putz, eu não sei de onde esse pessoal tirou que o mercado não azedou no governo Bolsonaro, né? O dólar começou a quanto no governo Bolsonaro e terminou a quanto? Ah, teve a pandemia e tal. Tudo bem, mas é bolsonarista ou não é? Né? Vocês E entendem? quando Escolher. e no Waiver Day lá do Guedes em final de 2021, pô, que azedou tudo, né? A bolsa despencou, o dólar, né? Enfim, enfim, não sei exatamente de onde eles tiraram que o mercado não reagia aos problemas do governo Bolsonaro. O mercado só faz conta, né? E antecipa aquilo que acha que vai acontecer na economia, né? É sempre assim. Então, dados sinais, o mercado está antecipando alguma coisa de ruim na economia, é simples assim. A gente sabe disso, né? Eu não sei se eles não. Eu realmente fico pensando se esse pessoal. É uma coisa tão óbvia que eu fico pensando se esse pessoal não diz isso de má fé, sabe? Parece muito para ser ingenuidade, né? Parece, a pessoa não é, sei lá, não é um cara que tá na rua, um Zé Mané qualquer, é um cara, sei lá, jornalista experimentado, né? Você Não é pega possível. a Vera Magalhães, ela é apresentadora do Roda Viva, né? Ela escreve no Estado de São Paulo, No ela mínimo, iria saber. No mínimo, assim, digamos que não saiba, no mínimo é uma falha na própria formação. A pessoa não, deveria ir atrás da informação correta, né? Antes de falar bobagem. é como se o mercado não fosse a soma de todos os seus players, né? E se a gente não tivesse aí hedge funds, tesouraria de banco, fundações de seguridade social, os próprios grandes investidores, pessoa física, pessoa, quer dizer, não é o operador ali na mesa que decide, né? Na verdade, ele é o executor de ordem
do que, às vezes, comitês de gestões decidem. Tati, esse comentário da Vera Magalhães, que demonstra assim, um jornalismo bem raso, eu acho que ele vai em consonância também, e de alguma maneira ele converge com figuras, por exemplo, como o seu adorado João Amoedo, né, que fez aí uma relação das coisas que o PT está fazendo e que diz assim, olha, desse jeito eles não estão começando bem. O que você acha assim, dessa leitura da atitude do mercado, da reação do mercado em relação às medidas do PT, em que até o Amoedo está achando que, olha, não sei, estou desconfiado que não vai terminar bem isso. A Vera Magalhães, eu tenho que. Tudo me leva a crer que é de má fé mesmo. Eu não consigo acreditar que uma jornalista, com a experiência que ela tem, tipo, não tenha noções básicas do que é o mercado de capitais. Assim, não dá. Então, acho que sei lá, para lacrar, para base dela, que virou uma esquerda e tal. E o Amoedo já é uma outra pegada. Eu acho que ele agora ele fez o L, eu acho que já bateu um arrependimento, ele já percebeu que ele ficou sem barco, assim, sabe? O pessoal da esquerda nunca vai entrar no barco dele, a direita odeia ele agora mais do que nunca. Ele está tentando se reaproximar e falar assim, não, agora eu sou crítico ao Lula, né? Tipo, o objetivo era tirar o B, né? Conseguiu tirar o B, e agora eu vou fazer... tomou no C, tirou o B, tomou no C. Agora vou ser crítico, mas é patético isso, né? Então, perdeu o respeito geral. Poderia se filiar ao PSDB, né? Poderia se filiar ao PSDB, acho que vai ficar bem. Talvez PSDB, ou até mais à esquerda, não sei. Agora ficou completamente... E você, Vitor, é má fé, militância, má formação? Como é que foi? Completamente. Má fé. Esses dois exemplos que você deu, o pessoal já tem 30 anos de estrada. É indesculpável não entender do que se trata. Então, é má fé. Não tem outra. Se fosse recém-formado, a gente podia dar um desconto. Não é. O que eu estou curioso é para saber, porque ainda hoje, ainda sob o efeito ainda caliente, né, da saída do Bolsonaro, ainda o pessoal ainda fala, mas pelo menos tínhamos o Bolsonaro, né? Tem aquela coisa do valeu a pena para tirar o B, né? Isso aí vai se dissipar, essa coisa, vai ficar para trás, né? O tempo vai ficar para trás. Passam uns meses e isso aí acabou, pô, passado. Até quando essa turma vai ficar no ufa, que sorte, tiramos o B, Eu né? acho que os últimos, talvez até. Deixa eu ver que dia. Quantos Hoje meses? é quarta? Hoje é quarta, né? Deixa eu ver. Até terça-feira que vem, né? No ritmo que vai, até terça-feira que vem. Vi uma Não, acho entrevista que da leva mais Helena. tempo. Eu vi uma entrevista da Helena Landau, fiquei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, pessoal? Gente, o PT foi fundado em 1979, o PT é Não, isso aí. mas a Helena Landau, ela não fez o L, não. Eu até procurei. Ela Então foi vamos uma lá. que não fez o L. Ela votou em quem, Xará? Não, ela votou na Tebet, mas depois ela não E se no segundo declarou turno? mais. Não se declarou Não mais. sei, não se declarou mais. Eu procurei. Essa é uma exceção. Então, mais ou menos. Porque vamos lá. Ela apoiou a Tebet, 15. A Tebet é assim, né? Ela Não é que saiu ela apoiou a candidata. Tebet, ela Ela era era coordenadora da campanha, a da coordenadora parte da campanha, mais, campanha da mais do que Tebet. apoiar. Então. E a Tebet, a Tebet lançou a campanha para ganhar a eleição, cá para nós. Aqui só nós quatro, ninguém tá vendo mesmo. Ninguém vê, no máximo uma meia dúzia de amigos. Ela entrou na campanha para ganhar, ou ela entrou ali, pô, deixa eu cacifar aqui, que nessa disputinha aqui, 2, 3% pode fazer diferença, eu até belisco aqui um ministério. Porque eu não acho que ela entrou nessa. É possível que já foi uma estratégia pensada, exatamente isso, para ela fazer o percentualzinho dela e depois ser o fiel da balança, né? Então, eu diria que é possível, quase que com certeza, né? Então, a minha pergunta é a seguinte: eu já avisei lá no meu mural no Facebook, ó, galera, se você não votou no Bolsonaro, você elegeu o Lula. Não vem com conversa mole, não vem com chororô, não vem falar que não votou, que não cola. Ajudou a parir, agora embala. Então, assim, não fez o L, mas aquela história, nos posicionou. Que nem eu vejo lá o Ricardo Amorim. Rapaz, agora essa semana tá metralhando lá o governo e tal. Alexandre Schwartz, tá legal, mas
Na eleição, você votou em quem, meu filho? Ah, não votei, fiquei em cima do muro. Então esquece, negão. Ajudou a eleger. Agora pariu, embala. Ai, tô com medo. Ai, tô com medo. Nós temos um gestor famoso aí, algum tempo atrás, olha, o que eu vou falar não vai agradar, mas o investidor estrangeiro prefere o Lula. E agora já vazou no jornal que ele falou, não dá para ficar no Brasil, vou sair. Então, respondendo a pergunta, ô, Vitor, eu acho que até terça-feira que vem. Até terça-feira que vem o pessoal já se Não, arrepende. Nesse ritmo aqui, até não, terça-feira. ele pode ter se arrependido no silêncio do seu quarto, Ah, né? não vão assumir. Em Ah, público não se arrependerão tão cedo. mas já tá doendo no Ah, bolsinho, hein? não, tudo bem. Eu acho Mas que não vão assumir nunca. Nunca. são duas coisas, não, Não não vão vão assumir. virar Sabe por quê? público e falar assim, Porque o errei. cara, exato, porque o cara fala assim, olha, putz, eu não concordo com nada disso que o Lula está fazendo, infelizmente ele está indo para um caminho errado e tal, mas, não tem contrafactual, né? Mas seria Nossa, muito pior do que, pior o do bolso. que o Bolsonaro. E aí você não Então, tem um contrafactual. aí, Xará, eu penso assim, concordo em termos, mas raciocina comigo. Do que o PT está fazendo, o que é novidade? O PT apoiou a reforma da Previdência? Não, zero de novidade. Zero, Eu não falei, tem, eu não não consigo deveria, não nunca deveria. apoiar. Não O assinaram, cara não ficou. assinaram, mal assinaram a Constituição, não apoiaram o Plano Real, nunca apoiaram nada. Foram contra, mas Os caras ficaram mesmerizados com os 3 primeiros anos do governo Lula, como se o resto não tivesse acontecido. Mas isso é um erro básico, né? A gente sabe disso. e E ignorar o, o contexto do que foram aqueles 3 primeiros anos, né? Com sim, vento a favor pra sim. cacete. Então, É só Então, assim, pegar, assim, é só defender ali de todas as medidas que aconteceram até agora, já que o Lula já lançou de todas as buchas. Quais dessas você acredita, né, dizer para um Amoedo, quais dessas você acha que o Bolsonaro teria seguido pelo mesmo caminho? Cara, nenhuma. Na real, nenhuma. assim, não, não, nenhuma. De todas do as ponto, merdas que aconteceram, o Bolsonaro é chucro, fala um monte de besteira, mas nada, nenhuma não, dessas eu acho, tá no eu, plano. assim, o que eu acho que, eu vou tentar interpretar o que está na cabeça desse pessoal, que é o seguinte. Eu acho que ninguém acha que o Bolsonaro ia fazer tanta merda como o PT vai fazer. Isso, para É pela mim, não democracia. tem. Exato. É assim, é mais do que economia. É que nem eu escrevi no Facebook, eu coloquei o. Exato. É pelo Coloquei amor, pelo lá amor. o prós e contras do governo Bolsonaro e tal. Aí o cara fala assim: mas a coisa é muito mais do que a economia. O que ele fez na educação, como se ele tivesse, né, a educação fosse uma beleza antes dele e ele tivesse arrasado, né? Mas enfim, o que ele fez na educação é uma coisa que não que é muito que acaba influenciando, que é verdade, né? Do ponto de vista vai Eleitoral. não eleitoral, do ponto de vista de produtividade da economia, se tiver uma educação boa, você Ah, sim, consegue sem aumentar dúvida. a produtividade e tal. Então, isso aí também é economia. Falei, olha, então, desse jeito, tudo é economia. E aí, o cara, a hora que ele pensa no voto no Lula, ele pensa assim, fala assim, pô, sem democracia, eu não tenho economia. O que, enfim, basta ver o Chile, né? Basta ver a China. É, eu posso ter Não, o economia. Chile tem democracia, peraí. Não, Chile não, não. Na Não, democrático, época tem. do mas Pinochet, na época do Ah, Pinochet, o tá. Chile bombou. tá É. Tá, certo? tá. O Chile bombou na época do Pinochet, né? Então, tudo bem, não era sustentável, tal. Então, é assim, a ideia desse pessoal é o seguinte: qualquer coisa que essa 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 forma do Bolsonaro tocar o governo é ruim para a economia no longo prazo. Ele pode até fazer coisas boas no curto prazo, mas no longo prazo é muito ruim. Esse é o raciocínio. E você não tem como contra-argumentar, porque você não sabe, né? Você não Ah, tem essa é contrafactual. essa eterna discussão, o que é melhor, o capitalismo ou o comunismo? E aí o cara chega e fala para você, não, mas em Cuba não é o comunismo, porque o comunismo ele nunca foi de fato implementado. Então fica aquela discussão entre o concreto e Sim, o abstrato, né? Porque aí você vai falar assim, exato. mas e se, né? A meu ver, assim, eu fico pensando, e a mim parece um tremendo contrassenso, como é que eu posso depositar em alguém a responsabilidade sobre a manutenção da democracia, sendo que esse alguém comprou deputado, vendeu medida provisória,
desviou verba pública. Então, assim, não tem o Não menor tem. cabimento. Que assim, não, pô, o Lula. Cara, o PT, ele atacou a democracia para o PT, não é um valor pétreo. A democracia foi só o caminho possível para chegar ao poder. E uma vez que lá chegou, tentou se perpetuar, como tentará novamente. Um cara que eu acho bacana, ele é gente boa. Você sabe que ele é gente boa. O Eduardo Jorge, ele é gente boa. É um cara que você tomaria cerveja, daria risada. Mas você vê, é praticamente um adolescente de 60, 70 anos. Mas, poxa vida, nós estamos surpresos com essa nova tentativa hegemônica do PT. Ah, vá, jura? Nossa, mas que surpresa! Quem poderia dizer que o PT Não, vai querer ser, não, que nem agora Porto, nas comissões mas da Câmara, não, o você está PT quer esquecendo dominar? um Quem detalhe. imagina? Você Hum. está esquecendo um detalhe. Antes de cada cagada tem uma choradinha. E um discurso dizendo que vai acabar com a fome, não sei o quê, aquela conversinha. Vai chorar. Olha, Não, você não pode. É bonito. É bonito. em- empatia, Né? né? Nós ouvimos essa semana e Empatia. eu confesso para vocês, eu até queria perguntar se vocês se emocionaram na posse, porque eu acompanhei, Eu eu não fiquei muito vi a emocionado. posse. Eu fiquei Eu não vi a foto. profundamente emocionado. Eu Eu vi e me fiquei. recuso. Não, eu vi e fiquei profundamente emocionado. Eu ia lembrando do Mensalão, do Petrolão, da Sete Brasil, eu ia lembrando das medidas provisórias que foram vendidas. Eu fui tomado de profunda emoção, de ódio, de nojo. Assim, eu fiquei pensando, falei, Você caraca, é masoquista, Porto? É um não, ato eu de. queria, Por que você fez isso com você mesmo? porque é a história do nosso país acontecendo, né? Então, por exemplo, eu falei que eu quero ver como é que vai ser a cobertura jornalística disso. Gente, a Globo virou Nossa, grávida. O não William Bonner virou o tenho locutor da estômago para Voz do isso, não. Brasil. O William Bonner virou o locutor da Voz do Brasil. Olha, até o céu está lindo. Juro, por Deus. Vergonha! Juro Deus. por Deus. Eu não estou mentindo, é verdade. Olha, o céu está lindo. Aí os caras falam: olha que beleza. A catadora de papel passou a faixa para o Que Lula. foi Quem uma não? baita sacada, gente. Foi, Convenhamos, os caras são muito bons olha que demais. bonito. Olha que Olha, o bonito. Bolsonaro fugiu, o Mourão foi embora. O povo brasileiro Mas vai olha que passar bonito, faixa né? para o Lula, que simbólico. Essa moça é catadora de lixo desde os 13 anos e ela tem É a 33. terceira geração de catador. Olha, quer dizer, se você A considerar que mãe e a avó. esses É um 20 anos, exemplo do fracasso brasileiro, né? exatamente, cara. Né? A mulher, 20 anos, Terceira catadora de geração. lixo. Nesses 20 anos, ela passou, É um sei lá, país, 14, 15 administrado pelo PT. um Né? país Então, que não é incapaz de fazer com que as novas gerações sejam É que melhores que as você é anteriores. que você não está sacando toda a história de vida dela. qual é Ela que é? era catadora de lixo durante o governo do PT, ela foi professora universitária e depois no governo Bolsonaro passou a ser catadora de lixo Secadora de de lixo, novo. novamente. Então entendi. Então é Tá isso. bom, tá bom. Então, cara, assim, Foi isso. é realmente surreal. Eu fico impressionado como gente, assim, surpreso, sendo que assim, o PT votou contra a reforma da Previdência, o PT votou contra a reforma do marco de saneamento, votou sempre a vida toda contra as privatizações, o PT nunca votou contra a lei de responsabilidade fiscal. Cara, eu não vejo qualquer novidade, assim. O Lula não falou nada diferente. Entendeu? Agora, eu acho que esse pessoal que se votou pela democracia deveria estar preocupado. Eu concordo com a Tati, eu acho que o Xará está correto quando ele diz que as questões concretas, né, elas têm que ter esse peso, mas eu acho que você instaurar ali uma procuradoria de defesa da verdade É grave, é grave. mas é muito grave. Né? E eu vejo cada vez mais nessas ações a concatenação de uma aliança entre o executivo e o judiciário para dar um bypass no Congresso, que, aliás, é o nosso próximo tema aqui, né? Para dar um bypass no Congresso, muito parecido com o que aconteceu na Venezuela, né? O Congresso cada vez mais decorativo, o governo lá legislando e a Suprema Corte legislando também e dando um bypass. Então, a minha pergunta agora para a nossa nova rodada é a seguinte: nós teremos um novo Congresso. O novo Congresso vai ser novo Congresso mesmo, Tati? Você que é do ranking dos políticos aí. Vocês acham que nós teremos de fato um novo Congresso? O Lula vai ter trabalho? Não vai? Como é que vai ser?
A gente vai ver, né? O pessoal estava animado no começo no primeiro turno da eleição, o Congresso teoricamente mais à direita, mas muitos dos caciques políticos, né? Que no Brasil os líderes partidários eles têm muito poder. E o presidente da Câmara e do Senado tem um poder absurdo, são eles que pautam todas as votações, né? Então, vai depender muito do que esses líderes vão fazer. Muitos são aqueles fisiológicos que já estão há muito tempo lá. A gente teve uma renovação de 52% do Congresso, é parecida da última, se não me engano, acho que um pouquinho menor. Vamos ver, precisamos de um Congresso com muito culhão. Difícil. Mas você acha que terá? Você faz alguma aposta ou você acha que vai ficar mais do mesmo? Minha aposta fica mais do mesmo. Não acho que. O pessoal tem muito rabo preso, né? Esse que é o problema. A gente tem um sistema no Brasil que o STF julga o Senado, os senadores julgam o STF. Você faz um 8 ali, um se julgando o outro, então ninguém desengaveta nada para não, né? Rola uma ameaça ali. Se você abrir um processo contra mim no STF, eu vou desengavetar processo contra você, no caso do Senado, que é quem pode tirar um presidente, empichar um ministro do Supremo. Tá aí Então o é Renan muito Calheiros difícil, né? tá aí o Renan Calheiros para provar sua tese, né? Pois é. Aí. E aí, Xará, temos que ter alguma esperança com esse novo Congresso? O Lula vai ter mais dificuldade, vai ter que negociar mais, vai ter mais freio, ou nada que uma emenda parlamentar não resolva? Ele vai ter as dificuldades de sempre. Aliás, o PT normalmente tem mais dificuldades, né? Você pega um Temer da vida, o cara Desenrolou. é o maestro do Congresso. O PT tem um problema, ele é hegemônico. Então, você vê, eles reservaram 9 ministérios, né, para União Brasil, MDB PSD. e, e PSD, né? E aí você já vê, União Brasil não dá para garantir muito apoio, porque tá rachado, né? Tá rachado. O PL, Republicanos, é oposição. O PL é a maior bancada, né? Então, assim, É ele vai ter. oposição, mas por vezes vota com o PT, né? Porque tem uma Sim, galera dependendo da lá que é bem matéria, fisiológica, entendeu? é difícil você dizer qualquer partido no Brasil, com exceção do PT, né? Qualquer partido no Brasil vota unido sempre, não vota, né? Depende muito Novo. Difícil. Novo. O novo, mas é pequeno, né? Agora é menor ainda, Infelizmente. né? São Agora é 3 menor ainda, deputados, né? mas Exato. é novo, PSOL, são os partidos ideológicos. São Isso, um pouquinho. exato. E são pequenos, então não resolve. Eu acho que vai ter tanta dificuldade quanto teve sempre, né? Vamos lembrar que em 2007, já com uma popularidade razoável, o Congresso acabou com a CPMF, né? Quando passaram uma rasteira no Lula para deixar de ser besta. E eu acho que é a mesma dificuldade. O PT Votar, quer votar um conversar. aumento, Oi? votar um aumento de salário mínimo que o Lula teve que vetar, né? Colocaram ele Pois é. nessa posição Então, constrangedora. esse eu acho que é eu não sou tão pessimista assim com relação ao que o governo pode fazer, né? Acho que apesar de tudo, tem pesos e contrapesos, e eu acho que esse Congresso vai ser, como sempre, contrapeso ao governo. Fisiológico, tem preço, a gente sabe de tudo isso. Só que o PT é o PT, né? É ruim de negociação. Então, vamos ver. Essa PEC da transição, os caras pediram a Lua, levaram, assim, tá aqui, ó, um ano só e vamos ver, né? E aí, Vitor, você compartilha da opinião do Xará que o Lula terá uma dificuldade com o Congresso, que, aliás, sempre teve, ou acha que vai passar o carro, que me parece ser mais o resumo da opinião da Tati aí? Eu acho que o Congresso, principalmente em começo do governo, é adesista. Então, assim, eu acho que ele não terá dificuldades de passar pautas não impopulares, né? Uma CPM, um tema muito impopular vai ter dificuldade. Uma CPMF da vida teria dificuldade, mas essas coisinhas que nos incomodam,
de economia, passa. Para mim, passa que isso não causa tanto transtorno na população. Então, eu acho que, eventualmente, aqui e ali, pode ser que ele tenha algum empecilho. Mas, no geral, eu acho que ele vai ter os votos necessários para fazer o que bem entender. No começo, eu acho que à medida que haja um desgaste do governo, ele começa a acontecer sempre, né, depois do começo da jornada, um ano e pouco, um ano depois, aí o negócio não é mais tão. O pessoal já está olhando a próxima eleição, aí começam os interesses a ficar divergir, aí talvez tenha mais dificuldade, e aí tem a gente que queira começar a sinalizar, sair do barco. Né? O pessoal sente cheiro de sangue. Né? Eu acho que, dado que a situação econômica, isso já é um consenso, ela não vai melhorar. Não vai melhorar. Né? Se olhar um horizonte de 2 anos, não tem notícia boa. Né? O mundo está ruim, a situação brasileira está ruim. Então, assim, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, é o andar de lado. Então, assim, 2 anos depois, você andando de lado, eu acho que a partir desse momento você começa a ter uma dificuldade maior dentro do Congresso, tá? Mas no começo eu acho que ele, não sei se passa o carro, mas vai navegar com uma certa facilidade, usando as moedas de troca que são conhecidas de todos. Só Pois, complementando aqui, algumas, como o Vitor falou da CPMF, isso é uma medida que seria impopular aos olhos de todo mundo, mas você pega, por exemplo, retrocessos na reforma trabalhista, isso seria um capital político para deputados, senadores. A maioria das pessoas, o cara é maravilhoso, meu deputado, né, Direitos, né? votou Lutando pelos direitos nossos direitos. trabalhistas, então coisas que a longo prazo vão prejudicar mais ainda a economia, a gente sabe disso, mas 80% da população não sabe, passa fácil, né? Então é isso que a gente tem que ficar atento. eu não sei, eu tendo aí a fazer para aqui o meu xará no seguinte sentido. E eu acrescento aqui um aspecto. Se tudo que o PT vem falando e fazendo nesses últimos 3 dias de governo, né, não chega a ser, não Uhum. chega a ser uma surpresa daquilo que eles pensam, me surpreende um pouco a velocidade da coisa. Me parece pouco inteligente, né? Eu acho que isso poderia, tudo isso ser encaminhado com menos propaganda, poderia ser encaminhado de uma forma menos politicamente desgastante. Então, eu acho que eles já trazem de imediato uma atenção e uma força contrária. Eu acho que essas pautas todas poderiam ser encaminhadas com mais discrição, que elas por si só já levantariam uma poeira lascada. Colocar tudo isso ao mesmo tempo no começo, eu estou com o xará. Claro que. E acho que esse governo já começa também com uma outra. Eu acho que não vai ter lua de mel, porque o país sai tão dividido da eleição e o governo nasce com medidas tão polêmicas que não vai ter lua de mel. Todo governo, numa situação normal, você tem o vencedor, a festa da democracia. Essa festa da democracia é mentira hoje. Ela é um discurso oficial do consórcio. Na rua, o que a gente vê não é isso. A gente vê ainda nego batendo boca, como aconteceu em Camboriú, que um cara passou com uma bandeira do PT, o pessoal xingando. Então o país está dividido. Não tem festa da democracia porcaria nenhuma. O país segue polarizado pra caramba. Não vai ter lua de mel com esse governo. Esse governo, a meu ver, dada a polarização, ele deveria baixar o tom e eles estão ostentando um tom de revanchismo, de perseguição política, né? Eu acho que eles vão. Você viu a população presente, né? Se a gente pode chamar assim, a militância presente na posse do Lula, né? Gritando sem anistia, né? Então existe um sangue na boca, uma sede de vingança que eu acho muito pouco inteligente para o grau de polarização que vive o país. Eu acho que mais fragiliza do que fortalece o governo. Então eu acho que esse Congresso, tendo ali pelo resultado um viés um pouco mais conservador e o governo abrindo tantas frentes em tão pouco tempo, eu tendo a imaginar que esse Congresso possa vir a ser ali algum freio. E deixa eu aproveitar uma coisa que me veio à cabeça. Vocês viram o discurso do Mourão? Querem falar alguma coisa sobre? Ele deu no peito do Bolsonaro, foi traíra, foi pertinente, fez sentido o que ele Só falou. falou Talvez verdades, eu acho. talvez o Mourão seria melhor presidente que o Bolsonaro. O que você acha, Vitor? O que você achou da fala do Eu Mourão? falei, eu não vi, eu só li depois.
Eu sei Tá. que ele falou, digamos, fez uma prestação de contas de todos os legados positivos do governo. Ele foi lá e defendeu, né? Eu acho que ele fez isso. E, sim, fez uma crítica ao silêncio, né? E esse processo de 2 anos que, no final do dia, fomentou as mais extravagantes teorias conspiratórias, né? Pô, foi nocivo, né? Foi nocivo. Então, eu, via de regra, concordo. Aí o pessoal fica muito em cima da crítica que ele fez. Aí ele fez uma crítica e fez sei lá, umas oito elogios, né? Mas, enfim, já foi também, já passou. O cara é senador agora. Eu acho que deve ser Mas um senador você acha que ele de vai ser um, oposição. você acha que ele vai ser uma Acho, liderança senador. relevante da oposição? Tem condições para isso. Vamos ver como ele vai exercer. Mas acho que ele tem condições, tem voz para isso. É Você um acha que ele É um histórico seria, candidato. respeitável, né? Ele foi vice-presidente, enfim. E sem dúvida teria sido melhor que o Bolsonaro, não tenho a menor dúvida quanto a isso. É que não ô teria Tati, voto, né? exatamente, tem só esse É. detalhe. Mas, Tati, você acha que ele tem condições, por exemplo, de construir uma candidatura viável à presidência para o próximo mandato? Hum, eu acho Não, que não. não. Também não, Vitor? Não, vejo ele como uma voz de destaque dentro do Congresso, enfim. É É, isso, que já é eu acho. importante, já é super É. necessário. E aí, Xará, que você chegou a ver a fala do Mourão? Tem alguma Não, não consideração ouvi, a só fazer? li depois. Não, eu acho que assim, com a pretensão de tentar entrar na cabeça do Bolsonaro, que deve ser impenetrável, enfim, me parece que ele também estava esperando acontecer alguma coisa, né? Porque a crítica que se faz a ele fala, pô, passou 2 meses em silêncio, deixando aí rolar tudo que é teoria, pessoal lá na chuva. Aí, no 45 do segundo tempo, você pega um avião e vai embora, né? Coisa mais feia. Ficou feio, de De fato. fato. Só que, assim, ele arriscou, acho, né? Que é um risco baixo, porque, na verdade, assim, putz, ele meio que perdeu a eleição e ele poderia, não, vamos aqui recolher os cacos e vamos aqui fazer uma oposição, aquilo que o Porto falou, né, no nosso encontro lá, pantagruélico, no, na chacaria, assim, pô, né, poderíamos aqui Fazer do limão junta uma todo mundo, limonada, né? vamos fazer aqui vamos ser uma oposição ferrenha, tal. Ele perdeu essa condição, porque ele perdeu o respeito de quem o seguia, né? Que agora estão lambendo as feridas, Órfãos. estão, assim, puta, e agora, né? Quem, né? Porque não dá, Bolsonaro acabou depois Segundo. disso, né? Então Não, esse não, foi, você não está Não, entendendo. não Segundo o acredite vídeo que nisso. o Porto passou, quem está mandando na bagaça toda é o general Heleno, né? Não é isso? Isso General sem. Heleno, É, General quem. Atrás de Heleno, tudo. tá respirando por aparelhos e tá Meu Deus do céu. delirando, enfim. Então, assim, Não. eu acho que ele 72 arriscou, horas, o general Heleno, ele, vocês vão ver. ele arriscou assim, ele próprio acreditou que ia acontecer alguma coisa. Só pode ser isso. Não é possível que o cara deixa 2 meses em silêncio, assim, puta, porque sabendo que não ia acontecer nada. Não é possível. Se ele soubesse de antemão que não ia acontecer nada, ele já, né, já adotaria um outro curso de ação. Concordo. Acho, Eu acho. acho que ele esperou uma Agora, reação popular mais é, é, intensa, uma reação isso. política mais intensa, e E diante uma dessa reação reação dos militares, dos dada, militares. Isso, fomentado por isso. essa reação política Achou, e não assim, houve. uma certa revolta tenentista, né, ali do segundo escalão dos Como quartéis, aconteceu enfim. em 64, né, que as pessoas saíram às ruas, a classe Isso. política se organizou, e os militares viram um lastro para interferir, coisa que não aconteceu agora. Não aconteceu, não aconteceu, não foram juntos, tal, e enfim, foi uma jogada arriscada, ele perdeu, foi embora, e eu acho que agora perdeu, vamos lá, acho, né, que perdeu condição de liderar qualquer coisa. A direita, qualquer que seja ela, dado que Bolsonaro de um lado, João Amoedo do outro, desistiram, estamos órfãos. Quem é que vai nos liderar agora?
sim. Mas isso Sobre o tempo se encarrega de criar novos personagens, né? Acho e que outra sim, coisa, sim e sem não, dúvida. né? Porque eu acho que o Bolsonaro não está morto. Eu acho que ele está machucado, talvez ferido de morte, mas isso aí é aquela história. O Lula foi até preso e está aí presidente. Se muita gente diz que o Bolsonaro foi o melhor cabo eleitoral que o Lula poderia ter, a gente não pode subestimar também a capacidade do Lula e do PT novamente se transformarem num bom cabo eleitoral do Nossa, Bolsonaro, imagina né? que sina do Brasil uma gangorra É. dessa. Mas, Então, ó, mas não se mas, sai de um mas, sabe, negócio desse. Hum, mas sabe que eu acho qual seria a restrição aqui? Porque para você, eu acho que aquela circunstância de 2018, ela não se repete, né? Você tem um sentimento antipetista, aquela coisa do digital que era uma novidade naquele momento, tudo isso passou, né? Para você, de fato, você ter algum tipo de destaque, você precisa ser, ser uma pessoa de partido. Você precisa é, agregar, você precisa ter uma vida política. E ele não é afeito a isso, eu né? acho que Precisa estar em eu acho que evidência. posso estar enganado, mas se eu acho que eu acho que o Lula concorre à reeleição e só um populista ganha de um populista. Não consigo imaginar que um Zema, que um Tarcísio, daqui a 4 anos, consiga fazer frente ao Lula. Vamos ver. Agora, só para falar sobre o Mourão, acho que o Xará quer falar alguma coisa, mas só para concluir sobre o Mourão. Eu tenho um sentimento misto em relação ao Mourão. No mérito do que ele disse, eu acho que ele foi muito feliz, muito oportuno. Eu só não sei, assim, se ele foi ético em se aproveitar daquela janelinha de poder, assumir ali aquele papel e fazer aquele discurso. Ele, Mourão, no papel de vice, eu acho que ele foi desleal como vice, com o seu cabeça de chapa, mas a crítica dele foi pertinente. E tem uma coisa que o Mourão falou que me chamou a atenção, né? Que foi o silêncio, a inanição, né? Que colocou sobre as Forças Armadas uma responsabilidade que não é dela, as Forças Armadas que são de todos. Então ele quis deixar bastante claro ali que as Forças Armadas não poderiam participar de uma polarização de uma parte contra a outra, porque as Forças Armadas são de todos. Então acho que assim, a fala dele foi pertinente, mas talvez ele tenha sido um pouco trairinha. Xará, você ia falar alguma coisa aí, eu acho que eu te interrompi, me perdoa. Não, eu vou abrir divergência aqui na questão Populista? da próxima eleição. Não, da próxima eleição, eu acho que Tarcísio, Zema podem ser, a depender de como eles vão conduzir os seus governos, não digo aqui sucesso administrativo, né? Politicamente, como eles vão se colocar politicamente no cenário nacional a partir da cadeira onde eles estão sentados, né? Eles precisam, de alguma maneira... Mas Deus te ouça muito, meu filho. Deus te ouça muito. Então, pois é, porque é aquela coisa, é o vácuo do poder. Existe 50% da população votou no Bolsonaro. E 50% votou no Bolsonaro, porque do outro lado estava o Lula, o PT, Lula barra PT, e porque o Bolsonaro tinha 30% basal de votos. Então, não tinha outro jeito a não ser votar no Bolsonaro se você não quisesse Lula barra PT. Na A hora que o verdade, Bolsonaro... a conta é até outra, né, Arthur? 40% e 20% e ninguém. Então, enfim, o fato é que é isso, né? Porque você tem os dois lados. A hora que você tem um candidato que não tem a rejeição do Bolsonaro, levantando a bandeira que o Bolsonaro levantava, putz, eu, sinceramente acho que tem mais chance do que o Bolsonaro. É Concordo. muito fácil esses Sendo que o eleitores Bolsonaro irem para o está Zema. fora, esse que é o ponto. E o Agora, Bolsonaro depende estando de fora, né? quem é que vai pegar a bandeira. Tem que pegar essa bandeira política. Não é à toa que o Kassab está junto do Tarcísio. Sim. Tomara que você esteja certo. Eu tenho a sensação. Eu tenho uma sensação assim que o Bolsonaro ele não é um cara dado à política. Eu não acho que ele vai assumir um papel de liderança da oposição. Mas a contrapartida é que eu acho que assim tem um voto de classe C, D e E que está em busca sempre de um populista. E eu tenho a sensação de que o Zema e o Tarcísio não, numa eleição para presidente, não chegariam nessas classes. Eu acho que Pode ser. O Lula e o Bolsonaro ali no limite,
no voto que não é ideológico, é o voto do quem é mais simpático, quem fala Mas, merda. mas o Zema Eu acho- chegou lá pro governo de Minas, ele chegou. No primeiro mas turno. Mas o Em Minas, Bolsonaro, eu governo em do acho que Minas, Lula, ele né? é um em populista. Minas Gerais, inclusive, metade de Minas Gerais é Nordeste. Ele chegou lá, ele ganhou, né? Então, não sei. Desculpe, Tomara que Tati. tomara que vocês estejam Ah, descoberto razão. Diga aí, Tati. o Bolsonaro, ele é um populista, assim, ele teve várias ações típicas de populismo, mas a gente chegou a discutir bastante isso no ano passado, quanto que ele estava capitalizando em cima disso, do aumento do Auxílio Brasil e tal. E é engraçado, eu conversei com algumas pessoas bem simples que recebem o benefício e tal, e que votaram no Lula acreditando que o Lula é o pai da coisa, e o Bolsonaro estava ali, aproveitou, mas ia tirar, assim, e é muito louco como ele fez tudo isso, né? E teve um custo grande para a gente, teto de gasto, tudo isso, e ele acabou não conseguindo gerar um capital em cima disso. Não consigo entender exatamente por quê, mas é um negócio interessante, né? Apesar dele ter agido como populista mesmo. Bom, amiguinhos, vamos avançar para o nosso próximo passo, pauta, que mais é talvez uma homenagem, né? Fico imaginando o que, que não foi dito sobre o Pelé. Eu vi o Kleber Machado fazendo a apresentação de um filme que vai ser minha dica, né? Que ele fez uma alusão, né? Sobre a música do Gilberto Gil, né? Que dizia que tudo foi dito sobre o luar, né? Então, que a gente precisa ver o luar, né? Então, assim, eu fico pensando a essa altura do campeonato que nós aqui poderíamos falar mais sobre o Pelé do que não foi dito. Eu acho que talvez cada um tenha uma historinha, um impacto. O Xará contou uma história bacana, se puder até repetir aqui, do pai dele, né? O que fez ele se tornar santista. Xará, se você puder, nessa parte que nós falamos do Pelé, conta essa história que eu achei muito legal. E que tem Essa daí, meu uma pai contava, similaridade né? muito grande, uma similaridade muito grande com o que eu vivi com meu pai, mesmo eu sendo São Paulino, sobre o Pelé. Uhum. O que ele contava, né? Que era início da década de 60 que ele foi assistir um jogo Santos e Flamengo, o Santos deu de 7-1, e no final do jogo a torcida toda levantou e aplaudiu em pé, né? O espetáculo, que era um negócio. E a partir dali ele foi acompanhando, toda vez que o Santos ia jogar, ele, Virou toda vez, pelezista. enfim, virou Perezi, virou Santista, né? Porque era um time, era uma espécie de Globetrotters, né? Um negócio meio até mágico. Ele contava, né? E aí, quando se mudou para São Paulo, continuou acompanhando, e eu sou Santista até hoje por causa do Pelé, né? Quer dizer, tem Aliás, um. no processo de seleção do João hoje, uma das questões que foram colocadas para ele é que time que você torce, moleque? Ah, sou Santista que no meu pai. Então eu falei, então beleza, podia ser corintiano, aí seria punk, mas tudo bem. E você, Vitor, qual Então que é é a isso, sua... Ah, esse é o desculpa. Pelé. Não E imagino. você, e você, Vitor? Você fala Eu com não tenho orgulho do muito a Pelé, falar. porque você fala com orgulho do Pelé, porque qual é o time que o Pelé torcia, Vitor? Vascaíno, né? Vascaíno. Vascaíno. Da, Mais notório dos vascaínos. da onde você tirou isso, eu não sei, Ah, mas tudo bem. Não, o ué, Pelé mas falava, já ele falou ele falava numa entrevista até recente, ele fala, eu sou vascaíno. Pelé sempre foi vascaíno. E, na verdade, ele foi descoberto pelo mundo usando a camisa do Vasco, né? Num torneio amistoso isso antes dele ir para a seleção, em 1957, foi feito um torneio amistoso que se misturou jogadores do Santos e do Vasco, torneio internacional. E ele jogou 4 jogos, 3 jogos com a camisa do Vasco e 5 gols. E ali ficou conhecido. E dali ele foi para a seleção brasileira. E depois, eu tenho uma história que isso eu não sabia, soube agora nessa proliferação de notícias, que antes desse torneio, o Vasco quase contratou o Pelé. Chegou para contratar, ele queria contratar um centroavante do Santos. Os dirigentes foram até Santos, atrás desse centroavante, e os caras do Santos falaram: não, esse a gente não negocia, mas tem esse menino aqui, de 16 anos, o Pelé, você pode falar: não, mas esse não queremos. E ficou por Meu isso Deus. mesmo. Puta que pariu. Aí rolou esse torneio, que o Pelé vestiu a camisa do Vasco, e ele foi um grande sucesso. Aí os caras do Vasco falaram: opa, vamos atrás de novo. Aí chegaram, o pessoal: não, queremos, não sabe aquele menino? Nós queremos, não, agora não tem mais não, agora não tem mais negócio com esse menino. E acabou indo para a seleção, o resto é história, entendeu?
Mas, Você mas parece a história do foi menino que fez o jogo da Mega Sena e a mãe não jogou, pô. É, mas meu Deus, imagine, né? Imagine se tivesse ido pro Deus. Vasco. O Vasco seria 3 vezes o que é o Real Madrid hoje. Mas tudo bem, não deu certo. Ô, Mas assim, que Tati, ele era vascaíno, a gente sabe. ô, Tati, você que não é, não podemos dizer assim, uma torcedora clássica de futebol, qual que é a sua perspectiva, assim, né, da importância, da grandiosidade? Como é que chega, por exemplo, o Pelé até você, que não é uma amante do futebol, que não Gente, acompanha? é o namorado da Xuxa, chegou para mim com uma sinceridade, mas foi isso. Depois eu descobri que é o rei do futebol, tá? Mas no começo eu era fã da Xuxa, então. Você sabe que ele foi recebido por todos os presidentes americanos? Acho que desde o Gerald Ford, Não, o cara é incrível. né, parou guerra. A minha história com o Pelé eu até escrevi, né? Eu escrevi um texto que foi o dia que eu não vi Pelé jogar, né? Os vizinhos lá de casa, dois rapazes, Rodney e Toninho, hoje, né, na época, dois meninos lá com 10 e 11 anos, eu tinha ali 5 6 anos de idade, e eles eram santistas e queriam, porque queriam assistir o jogo do Santos, aí ia ter um jogo do Santos e Palmeiras, e o pai deles não ia para estádio nem nada, e meu pai me levava no estádio, meu pai é amante do futebol, mas São Paulino, Sofredo, leva a gente no estádio. Aí meu pai pediu lá para os pais do Rodney e do Toninho se poderia levar os meninos para assistir um jogo de Santos e Palmeiras, olha só, em Palmeiras Academia, aquela época, isso foi 72, 73. E aí eu fui com eles também, né? Mas eu tinha ali 5, 6 anos de idade. Naquela época, a Kibon tinha lançado um negócio chamado Plastito. Em vez do sorvete vir num palitinho de madeira, ele vinha num palitinho de plástico que era tipo umas argolinhas assim juntadas, que se você pegasse dois palitinhos daquele, você conseguia encaixar no outro, era tipo de um Lego. Eu sou de uma origem muito humilde, então você chupava um picolé por semana e olhe lá, né? Então, pô, pra você juntar dois palitinhos daquele ali, né? Pô, quando eu cheguei no estádio, na arquibancada, que eu olhei ao redor, era um chão forrado daquilo. Era um chão forrado de plastita. Então, imagina uma criança entrando no estádio, chão forrado de Lego. Putz, eu arrumei um saquinho, enfiava na minha camiseta, levava até meu pai. Pô, eu passei o jogo inteiro recolhendo, sem me dar conta que lá no gramado tinha, entre outros, Luiz Pereira, Leivinha, de um lado Ademir da Guia e do outro lado Pelé. E meu pai virava e falava: filho, presta atenção, é o Pelé, é o Pelé, é o Pelé. Então, esse dia foi o dia que eu não vi o Pelé jogar. Eu estava no estádio, mas criança não tinha a dimensão do tamanho do Pelé, o que, que ele era, né? Então, para quem não tem noção do que é o Pelé, eu acho que vale a pena, assim, vai ser. Aliás, já vou poder até avançar aqui nas nossas dicas, já vou começar com as minhas dicas, tá? As minhas dicas, falando de Pelé, o primeiro é o documentário Pelé Eterno, que é fantástico, né? É, consegue E- dar a Esse, dimensão. esse é aquele que os caras ficam enchendo o saco, que ele não se Não, manifestava na ditadura? não, 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 Não. não. Esse não é da Netflix. não. Esse não é Ah, Netflix, é o não. Pelé, esse é incrível. Onde é? Em qual plataforma esse? Eu não sei te dizer, eu lembro que eu assisti na época, eu Então, comprei isso até aí tem. DVD. Eu tinha o DVD. Eu tenho. É. Se depois, se quiser, eu posso te passar. Eu não tenho mais o DVD, eu salvei Ah, no mas meu HD, deve ter no YouTube, né? Deve ter no Não, tem, YouTube. com certeza, Pelé provavelmente. Eterno. E a minha segunda dica, também falando do Pelé, foi um filme que passou na Globo que eu não sabia. Ele é de 2016, mas muito legal o filme. Chama Pelé, o Nascimento de uma Lenda, que conta desde Bauru, a chegada no Santos, até a Copa de 58. Pô, é muito legal esse filme. É uma produção americana, tem lá uns dois, três atores assim famosos, que com certeza algum de nós já viu algum seriado. É bem legal, bem legal. Essas são minhas dicas. A bola dentro, a bola fora, eu dou no final, na hora de ir embora. E aí, Xará, quais são suas dicas, sua bola dentro, sua bola fora? Eu vou. De dica, eu vou pô, assistir uma série, Severance, na Apple TV. É, assim, são 8 episódios, de 1 hora mais ou menos cada um. É bem rápido. É assim, é uma ficção científica, você separa a sua vida pessoal da sua vida no trabalho. Então, é a mesma pessoa, só que um não sabe o que o outro está fazendo. Não tem consciência. Você entra lá no escritório e a coisa apaga e você só tá lá dentro. E tem a pessoa fora. Então, na verdade, a pessoa que, né, o seu eu manda outro eu lá para trabalhar.
num escritório super esquisito, um troço assim, mas é muito bem feito. E aí os caras lá dentro, o cara sofre, né? Porque ele fica só no escritório. Então é muito bem bolado o negócio, né? E passa muito rápido. São 8 Qual a episódios. plataforma? É na Apple TV. Esse que é o problema, porque você precisa ser. Ah, Na verdade, peguei aí 3 meses de degustação, por isso que eu fui ver. Mas, olha, muito bem feito, recomendo. E, al- Severance. e alguma bola dentro, alguma bola fora? Bola dentro é. A minha bola dentro e uma bola fora são as duas ao concurso. A bola dentro é para o Pelé, para a vida dele, para a pessoa, enfim, né? E a minha bola fora, ao concurso também, que vai se repetir ao longo sinto que vai se repetir ao longo de vários programas, é para o Haddad, a sua equipe, enfim, as escolhas que ele fez, aquilo que ele disse. Impressionante, ele não deu uma bola dentro, foi só bola fora, é, desde que ele foi escolhido. Não tem uma bola dentro. Então, eu já estou sentindo que isso aí que vai ser uma constante. Então ele vai ser meio. Eu estou citando hoje, né? Para não precisar citar, porque ele vai ser bola fora ao concurso, não vai dar para competir. E aí, Tati, qual que é a sua dica, sua bola dentro, sua bola fora? Vamos lá, de dica, conteúdo para assistir com filhos, com crianças e adolescentes, que eu descobri recentemente, é muito legal. Quem conhece a PragerU enfim, é uma plataforma americana que tem muito conteúdo bacana, mais do campo conservador, mas eu descobri que eles fazem conteúdos para criança e adolescente muito, muito bem feito, muito bacana, para sentar e assistir com os filhos sobre história, sobre personagens, sobre quem foi Adam Smith, de um jeito muito legal, muito lúdico. Então, prageru.com/kids. Para quem quiser Legal. sentar e ver com os filhos, é bem legal mesmo. É inglês, né? A criança precisa saber um pouquinho de inglês e vai treinando. A gente treina junto, é muito bom. De bola fora, a gente falou muito de Lula, de PT, eu não vou nem repetir isso, mas eu vou deixar, como a gente não fez o encontro no fim do ano, eu vou deixar um bola fora para a cena final aí do Bolsonaro. Eu achei que apequenou ele mais ainda, essa saída dele de avião, de ir embora e largar o ato final dele. Saiu muito, de uma forma muito covarde, enfim, não foi legal. Acho que vou deixar minha bola fora aí para isso. Ele teve uma oportunidade de fazer um governo legal, encerrar de um jeito menos, enfim, menos covarde, e para mim foi a pior forma possível. E a bola dentro, É tem isso. alguma? Bola dentro. É difícil pensar no bola dentro. Vou Então vai deixar para o pensando. Pelé. É, Ou na tá do bom. Gutermann. Deixar para o Pelé, o Rei Pelé. E aí, Vitor? dou uma dica de uma série chamada Away. Netflix, é uma turma que vai para Marte, uma Já missão para assisti. Marte. Bom, Boa, não é espetacular, mas é boa. Ela tem todo um drama aí envolvendo a vida dos tripulantes, enfim. Acaba sendo prendendo a atenção. São 10 episódios, 40 minutos cada um. Vale o tempo gasto. A bola dentro, Pelé, a bola fora, eu vou escolher um personagem desse governo tão cheio de possibilidades de bola fora. Eu escolhi um personagem diferente, o Flávio Dino. Guarde esse nome, ele vai dar muito o que falar. como é que é o nome? Flávio O Dino, Flávio Flávio Dino, Dino. ministro da Da Justiça. Justiça, né? Flávio É, Dino. O Puta, como nosso é que a Flávio gente não Dino, comentou diretamente sobre. do Jurassic Park para Brasília. Pô, Vai dar o que falar. você me lembrou um Acho, negócio. acho que ele tem pretensões eleitorais, vai incomodar o PT. Vai ser bacana de ver os movimentos. Já está criando treta com o José Múcio, porque ele quer criminalizar os manifestantes. O José Múcio falou: não, deixa eles lá. Vai ser. Nós vamos ouvir falar dele.
E aí, Teve uma será? manchete, desculpa, teve uma manchete sobre o Flávio Dino, apareceu na CNN, enfim, eu não vi a reportagem, mas prioridade número um é desvendar quem O caso matou Marielle. a Marielle, né? Isso, Pai, isso. caramba, a prioridade número um do Ministério da Justiça no Brasil, É isso. é sério isso? Não, Esse é o falou Flávio em, Dino. falou em tudo. O ministro da Justiça ele já falou de tudo. Quer saber quem que vaiou o Barroso, quer tirar o direito a porte de arma, caçar os clubes de tiro, quem matou. Ele só não falou de combate à criminalidade. Do Pois resto, é. ele já falou. Os Bom, bandidos são vítima, Porto, é isso. humanizar as penitenciárias, ele já falou também. Já falou de tudo, menos combater o crime. Combater o É. crime também não é tão importante Ah, pra assim. quê, né? Bom, a minha bola, eu quero dar mais uma dica. Acabei de assistir uma série chamada Traição na Netflix. Não é mas dá Ah, para assistir, é legal, vale a pena. Eu curti. eu vi também. É, envolve espionagem e tal, bacana. Bom, a minha bola dentro eu vou dar para Vera Magalhães. E eu vou explicar por quê. Porque, sabe assim, tem aqueles gol contra, sabe gol contra bonito? Tipo do Oséias, né? Que bateram escanteios. O Oséias era um centroavante do Palmeiras, bateram escanteio e pareceu que deu um tilt na cabeça dele, que ele estava atacando o próprio time dele e ele fez um golaço de cabeça. Tudo bem que teve detalhe que foi contra, né? Mas foi um golaço. Eu acho que a Vera Magalhães marcou um golaço. Porque se a Vera Magalhães, que é uma repórter do nível da Aline Cantanhede, Dora Kramer, Andréa Sadi, fala uma bobagem juvenil, né, panfletária, militante, rasa sobre o mercado, ela acaba trazendo à tona o nível médio do jornalismo tupiniquim. Então, ela prestou um grande serviço. Porque das duas, uma. Ou ela não sabe, não faz ideia do que é o mercado, ou, de fato, assim como, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, por favor, vejam os últimos tweets do Reinaldo Azevedo. Ele abriu mão do jornalismo, ele se tornou um assessor de imprensa do governo. É vergonhoso. Então, bola dentro para Vera Magalhães, que de uma certa maneira joga a luz sobre o nível do jornalismo que está se praticando. Eu até contei uma história aí, que uma vez eu troquei mensagens com a Eliane Cantanhede, isso na pré-história da humanidade, era internet a lampião, que ela escreveu um artigo dizendo que ela tinha achado muito estranho que num determinado ano que a bolsa tinha caído, as fundações tinham comprado mais ações que a média, e que no ano que a bolsa tinha subido, que elas tinham vendido mais que a média. Eu falei, bom, se elas compraram no ano que caiu e venderam no ano que subiu, né? Ótimo, né? Bom, os pensionistas dessas fundações. Então, é esse o nível do jornalismo. Mas isso não é novidade. Eu até conto uma história, mostrei para vocês lá, o Rápido no Gatilho, que a manchete da Folha comparando que o peso, né, que o real tinha passado peso, como se você pudesse comparar nominalmente o valor das moedas. Pô, então quer dizer que o real vale muito mais que o ien. Você precisa de muito mais unidades de ien para comprar um dólar. Mas, enfim, bola dentro para a Vera Magalhães, que joga a luz no nível do nosso jornalismo. A bola fora, vou dividir aqui com a Tati para o Bolsonaro, né? Como eu havia dito um dia que nós estávamos conversando, né? Eu acho que o Bolsonaro poderia ter lidado com a derrota de uma forma altiva. Olha, o Brasil está dividido, metade da população brasileira votou em mim, por uma pequena margem eu perdi a eleição, eu não posso dar as costas para esses eleitores, então se quem ganhou a eleição acha que vai fazer do Brasil o que bem entender, está muito enganado, nós vamos seguir defendendo o nosso país, seguindo defender a democracia, seguindo defender nossos valores, para que na próxima eleição a gente possa voltar ao poder e seguir fazendo o Brasil avançar. A gente lamenta pelo provável retrocesso que haverá nesses 4 anos, mas nós seremos vigilantes. Puta, não precisa ser um gênio para fazer isso, né? Agora, esse silêncio, de fato, parece. Faltou Marcelo Couto no Secom. A gente já falou que você tinha que estar na Faltou. Secom, Porto. Mas, assim, então, o fim de Estaria governo. reeleito já. Obrigado, Gino. Mas, assim, eu acho que não tem brilhantismo nenhum nisso, é só transformar o limão na limonada, né? Mas, assim, então, lamentável, lamentável, bola fora. E, cara, eu não sei descrever o que eu sinto quando uma autoridade pública começa um discurso dizendo todos, todas e todes. E todos. Quem fez isso? Ai, Todos os a discursos, gente vai ouvir o tempo todo, agora vocês se todos os preparem, gente. discursos de posse desse governo, o ministro da Mulher, o ministro Alexandre Padilha, todos, sem exceção. Alckmin, todos e todos. Alckmin. O Todos, Alckmin também se todos, prestou sem a isso. exceção, todos.
Então, isso me leva num nível de ódio equivalente a essas pessoas que, querendo falar bonito, usam o termo assertivo como se fosse certeiro. Então, nesse momento, tudo que há de ruim em mim, não é pouca coisa, aflora num sentimento indescritível de ódio. Então, a minha bola fora, para quem, como se todos já não completasse todos, né? Então, é uma imbecilidade sem tamanho. Então, é isso, meus amigos. O Deu pra... todos e todas já me dá um bode, né? A gente já fala bom dia a todos e todas, porque o Meu, masculino já engloba o feminino. Aí exatamente, todas é para acabar de vez. realmente. Então, assim, Mas sabe quem foi o precursor disso, né? quem? Quem foi? José Sarney. Brasileiros e brasileiras. Lembra disso? Ah, é verdade. Verdade. Talvez Pode ele crer. estava plantando. Faltou brasileiros. É Brasileiros. verdade. Brasileiras, brasileiros e brasileiras. Ah, é muito legal. Bom, então é isso. Como um transmagro, né? Eu consegui matar um pouco da minha saudade. Acho que eu vou chegar, eu vou chegar a semana que vem com um saldo um pouco menos devedor. Espero que já contando com a volta do Cleveland, tomara, né? Vamos ver aí. E é isso, meus amigos. Muito bom revê-los. Um feliz ano novo para vocês. Muito bom tê-los aqui. E caminhamos a passos largos para o programa 150, que deveremos fazer, até quem sabe, com auditório, um público pago. Nós teremos que fazer uma caixinha para comprar pessoas, para que elas possam ir lá. A minha ideia é a gente servir ali um pão de queijo, alguma bebida, uma comidinha já ajuda, mas talvez a gente tenha que pagar um cachezinho. Mas também está na moda, né? Não servindo pão com mortadela, que vai É. atrair outro tipo de De público. público. Exatamente. É isso aí. Então é isso, meus amigos. Até a próxima. Sempre muito bom ver vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Um Falou. grande Gente, abraço. bom ano para vocês. Beijo. Para Um abraço, nós. tchau, tchau. Tchau.